Uma das coisas boas da infância é o saber que quando você precisa, você tem alguém que cuida de você. Alguém que protege, alguém que sustenta. A infância vai e depois percebemos que a responsabilidade sobre si mesmo não é algo tão simples assim, não. É mais pesado do que esperávamos. E então sentimos a necessidade, muitas vezes, desse cuidado, principalmente naqueles dias mais difíceis. E isso é natural para todos. Podemos encontrar na Escritura vários personagens, como Davi, que também recorreram a Deus nessa necessidade de serem cuidados. Os salmos de Davi estão encharcados de clamores a Deus, pedindo que Deus cuide, principalmente diante das adversidades, os adversários de sua vida. Você tem quem cuide de você. Você já percebeu essa necessidade? Se você percebeu a necessidade de ter um cuidado externo, isso é bom. Não pense que isso é ruim, para muitos será apenas um sinal de fraqueza, mas é uma fraqueza de fato, a fraqueza humana. E nesse ponto não há ninguém forte, porque até os grandes carecem de auxílio. Assim, o Senhor nos ensina que nós não estamos desamparados, que nós temos alguém que cuida de nós, que nos momentos difíceis tem alguém que olha por nós. Todavia, de todos os problemas da vida, problemas que nesse período ficaram bem evidentes, saúde, problemas relacionados a finanças, problemas relacionados à segurança, problemas diversos da vida, apesar deles realmente marcarem, de serem tantas vezes até difíceis de serem lidados, difíceis de serem suportados, mas esse não é o nosso maior problema. Há um problema grande, gigantesco, problema que tem a ver com não só a vida, mas tem a ver com a eternidade. Não tem a ver apenas com um momento, tem a ver com algo que durará para sempre. É o problema de sermos pecadores diante de Deus. Quem livrará você desse problema? De um problema que é comum a todos os seres humanos, porque não há um só homem que não peque, a não ser aquele que veio, se tornou como um de nós, mas não pecou jamais, Jesus Cristo. Quem livrará você daquele dia? É por isso que a Escritura sempre nos conduz para Jesus, porque é sim uma necessidade. E nós vamos outra vez ser conduzidos a um conforto tremendo, que nós temos alguém que conhece a nossa natureza, sabe da nossa fraqueza e se dispõe a nos ajudar. Só que o maior auxílio que nós precisamos não é o auxílio daquelas necessidades emergenciais, visíveis e aparentes. É uma necessidade muito mais profunda e que às vezes esconde nossa alma. A necessidade de ser livrado do dia da ira divina, do dia do juízo final, do dia em que Deus pedirá contas a todos os homens. E quem livrará você deste dia? Então nós vamos dar sequência na exposição de Hebreus. Agora, capítulo 4, versículo 11 a 16. Hebreus 4, de 11 a 16. Nós fizemos, no domingo, há 15 dias, a exposição do texto, encerrando no versículo 10, mas lemos até o final.
E hoje faremos a sequência dessa exposição. Hebreus, capítulo 4, versículo 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. O Senhor tem cuidado de nós. Precisamos conhecer, ó Deus, diariamente os teus cuidados na tua palavra. Porque quando conhecemos as tuas obras, nós nos fortalecemos no Senhor. Então, Senhor, mais uma vez pedimos, revele-se a nós pela tua palavra. Faz-nos compreendê-la. Faz-nos ter um coração disposto e pronto para entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a fazer bom proveito daquilo que o Senhor nos ensina, para que nós nos alegremos em Ti e desfrutemos melhor da vida que o Senhor tem para nos dar. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos o capítulo 4, de 1 a 10, que Deus tem reservado para nós um descanso. Vocês lembram de que Deus conduziu Israel do Egito até a terra de Canaã? E, tirando o povo do Egito com manifestação de poder, Deus prometeu que faria o povo entrar numa terra onde seria o descanso. Por que o descanso? Porque eles descansariam da jornada. Imagine como foi cansativo caminhar pelo deserto durante período longo. Inicialmente, apenas o período de alguns poucos meses. Todavia, eles entrariam numa terra para descansar durante muitos e muitos e muitos anos. Mas a incredulidade deles fez com que Deus os castigasse e rejeitasse. Vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês são um povo incrédulo, disse Deus para aquela geração. E então, ordenou que Moisés fizesse o povo voltar, para que toda aquela geração de 20 anos para cima morresse no deserto, porque foi rejeitada. E aquilo seria o castigo de Deus. Mas como Deus é fiel e sempre cumpre a sua promessa, a geração de 20 anos para baixo, que obviamente já estaria com uma idade mais avançada, que eram os filhos da geração incrédula, entraria na terra prometida e desfrutaria do descanso. Eles voltaram ao deserto e Deus fez eles percorrerem o deserto por 40 anos. Nesse percurso de 40 anos, morreu toda uma geração de 20 anos para cima e ficou uma geração de 20 anos para baixo, que, obviamente, já teria os seus 60 anos, considerando aqueles que eram os mais velhos.
eles descansariam, porque a caminhada no deserto foi cansativa. Eles descansariam, porque estiveram um dia nas mãos do Egito, que oprimiu, que maltratou, que escravizou, e aquilo foi cansativo. Então a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que seria um lugar abençoador, eles ergueriam cidades, construiriam suas casas, seria um lugar para eles descansarem do jugo de um mundo pecador, escravizador, para descansarem de uma caminhada no deserto. E o autor aos Hebreus diz assim: Deus tem outro descanso para nós, o seu povo. Porque se Deus tivesse encerrado o cumprimento da promessa do descanso, quando Josué fez o povo entrar na terra de Canaã, então lá na frente, Davi não teria dito que resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 8 e 9 diz assim, capítulo 4 de Hebreus: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E esse descanso é o descanso que nós aguardamos. Esse é o descanso que nós aguardamos. Descanso desta jornada. Já podemos até trazer implicações para nós. Você não está cansado deste mundo? Eu estou. Que mundo cansativo. Que mundo odioso, mau, invejoso, egoísta. Que mundo é cansativo. Um mundo que quer escravizar. Um mundo em que a jornada é como andar no deserto. É um mundo cansativo. Deus prometeu o descanso. Nós somos confortados, somos consolados, somos motivados ao saber que nós estamos indo para algum lugar. Porque eu tenho certeza que é desanimador para qualquer pessoa aquela sensação de que ele está remando, remando, mas não sabe nem para onde está indo. Está andando, andando e não sabe para onde está indo. Foi a sensação que eu tive, uma horrível sensação, quando o Dalla Posa nos conduziu pela terra de Nova Prata para cá. Eu achei que estava perdido. Pense num negócio horroroso. E quem foi conosco sabe muito bem qual é a sensação de ter um péssimo guia na sua frente, que eu achei que fosse parar mais próximo de João Pessoa do que de Caxias. A sensação de estar sem norte é horrível, porque você tem aquela frustração. E agora? Vai acabar o combustível e eu não sei nem para onde eu estou indo. Não é assim que nós nos sentimos quando nós ouvimos a promessa divina. Nós estamos indo para o descanso. Nós estamos indo para algum lugar. Isso deve revigorar suas forças. Mas, pastor, está cansativo, porque é deserto. Sim, eu sei, meu irmão, que é deserto, mas você está indo para algum lugar. Você tem um destino, você não está perdido, como quem não sabe nem onde vai dar a estrada, onde vai chegar. O lugar pode ser difícil, mas o caminho leva para as promessas de Deus. Isso já deve confortar você. Quando nós ouvimos que Deus tem um descanso para nós, nós devemos revigorar o coração. Por pior que seja a jornada rumo à terra prometida, vai dar na terra prometida. Pare para pensar isso. Por pior que seja a jornada, por mais difícil que seja a jornada, até a terra prometida, ela vai dar na terra prometida. E isso anima. Estou cansado, estou sedento, mas eu sei que em breve hei de saciar a minha sede. Além disso, nós podemos lembrar que Deus não nos deixa caminhar sozinhos, simplesmente andando e vagando e chegando ao limite da força sem nenhum auxílio. Não. Não é assim que nós caminhamos. Em Deuteronômios, capítulo 8, versículo de número 3, diz assim: Ele te humilhou, é o deserto, e te deixou ter fome, deserto, e te sustentou com o maná, pão do céu, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam,
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Você já imaginou 40 anos no deserto, Deus mandando pão do céu todos os dias, religiosamente, a não ser o dia de descanso, porque eles deveriam descansar e confiar em Deus, inclusive, eles guardariam para o dia do descanso a comida. E durante 40 anos não deixou que as vestes deles se envelhecessem. Eles não precisaram se preocupar com costureira. Durante o tempo que caminharam, Deus preservou tudo que eles precisavam. Nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Nunca envelheceu a veste, nem se inchou o teu pé durante 40 anos. Isso também deve confortar você. O deserto é difícil? Sim, meu filho, eu sei, estou nele também. Mas olhe para o Deus que, como uma coluna de fogo e como uma coluna de nuvem, vai à frente do seu povo, vai conduzindo o seu povo. E é este o mesmo Deus que vai sustentando o seu povo, para que, por mais difícil que seja a jornada rumo à terra prometida, nós possamos ver o agir de Deus, mostrando que o destino é certo. Ele cuida do nosso caminhar para chegarmos lá. Como disse Paulo, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele nos levará. E podemos ver esse conforto em Israel. Israel não foi um povo fácil, Moisés que o diga. Todavia, entrou. Aquela geração de 20 anos para baixo, que caminhou também no deserto, entrou na terra. Foi com Josué, lutou, venceu. Deus fez tudo o que era necessário, de tal maneira que teve um dia em que o nosso sistema solar parou para ajudar Josué e o povo de Israel a vencer a vitória, porque a redenção estava em jogo. O Filho de Deus nasceria daquele povo, e a vitória de Israel era a vitória da salvação. Todo o universo estava esperando aquela vitória, porque a vitória de Israel apontava para a preservação da promessa do Redentor, o Messias, Jesus, o Salvador. Então, o descanso é certo. Lembre-se disso. Quando a jornada estiver difícil, lembre-se, o descanso é certo. Quando tiver pedras no seu sapato, lembre-se, o destino é certo. Quando estiver cansado de caminhar, lembre-se, você vai chegar lá, se você permanecer com Cristo Jesus, todos os seus dias. Não importa se vai subir ou descer ladeiras, é que você esteja ao lado do Senhor todos os seus dias, até lá. E então, versículo 11 de Hebreus, nos diz, esforcemo-nos, ou procurai entrar, quer use uma tradução ou outra, ou seja, a ideia é de alguém que está querendo algo, eu quero algo, eu estou procurando algo, ou eu estou me esforçando para aquilo, eu estou procurando alguma coisa. O que é que eu estou procurando? Entrar naquele descanso. Então, persevere. A ideia é nos conduzir àquilo que já nos é dito em outros textos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer entrar na terra de descanso? Você quer entrar na terra prometida? Você quer desfrutar de tudo que Deus prometeu para nós, que vai muito além das glórias de Canaã naqueles seus dias? Então, procure entrar. Se esmere, se esforce, não desista. Está difícil, peça alguém que carregue você. Está difícil, se apoie no ombro de alguém. E isso, inclusive, já traz para nós uma implicação tão importante. Meus irmãos, tem alguém aqui que acha que a caminhada até a terra prometida é chuchu beleza? Tem alguém que acha que é bem facinho? Olha, estou vendo dificuldade nenhuma não. É tão fácil, está tudo tão bom, tão bem. Tem alguém que está vivendo esse paraíso? Pelo amor, me diga onde é. Porque eu acredito que mais ninguém está vivendo isso. Então, todo mundo tem noção de que a luta até a terra prometida, a caminhada, é difícil.
isso já conscientiza todo mundo da necessidade de estarmos atentos àqueles que às vezes enfraquecem. Você imagina uma grande caravana. Nessa caravana tem crianças. Jacó disse para o seu irmão Esaú, quando estava voltando para casa, para a região, a terra do seu pai. Esaú disse assim: deixa eu ir com você, vou acompanhando. Ele disse: não, vocês são homens de guerra, são homens valentes, vocês vão andar ligeiro. Eu preciso andar devagar. Eu preciso ir aos passos dos animais, eu preciso ir aos passos das crianças, senão eu não vou aguentar. A criança não vai andar como um marmanjo que viveu a sua vida para a guerra. Eu preciso andar aos passos dela. Uma grande caravana em que, nessa caravana há crianças, adolescentes, jovens e adultos, idosos. Nessa caravana, algumas pessoas vão sentir cansaço e vão começar a mancar. E essas pessoas precisam, às vezes, ser carregadas. Essas pessoas precisam ser levadas. Elas precisam que alguém coloque numa carroça. Veja que nessa caminhada difícil, a consciência da dificuldade igual para todos sensibiliza, ou deveria sensibilizar, a necessidade de ter sempre os mais fortes ajudando os mais fracos. Inclusive, é para isso que Deus faz os mais fortes. Não é para lutarem por si apenas, é para defenderem os mais fracos. Nós temos os mais fortes para serem uma bênção para os mais fracos, e não apenas para desfrutarem ou envaidecerem-se com sua força. Nessa caminhada rumo ao deserto, precisamos nos esforçar. Não desista, continue, caminhe. Todos estamos caminhando até lá. Para quê? A fim de que ninguém caia, ninguém desista, ninguém abandone, ninguém fique no caminho. Caiu uma pessoa no caminho, ninguém nem viu, caiu e ficou. Todo mundo foi embora, ficou lá atrás e morreu. Para fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Desistiu, não acreditou nas promessas de Deus. Lembre-se que foi o que aconteceu. Uma geração inteira, de 20 anos para cima, em sua incredulidade, recebeu como castigo divino não entrar na terra prometida. Então, não desista, meu amigo, não desista. Porque só tem um jeito de entrar na terra, indo para lá. Você quer entrar na terra sem ir até a terra, precisa ir para a terra prometida, para chegar, para entrar, para desfrutar da terra prometida. Então, se esforce. Veja que é interessante a ideia de um esforço coletivo, porque ele não está apenas dizendo assim, cuidado consigo mesmo, mas cuidem para que ninguém desista, ninguém abandone, ou seja, estejam atentos à grande caravana do povo de Deus que está indo para a terra prometida para desfrutar dela. Observem isso. Só que agora, a partir do versículo 12, ele precisa mostrar que não é brincadeira que ele está falando, não é nada que devemos ignorar, não. Ele está falando de uma coisa séria, de uma coisa urgente, importante. E ele vai mostrar a condição do homem nessa caminhada, nesse deserto. É uma caminhada em que todos nós precisamos nos livrar do pecado. Versículo 12 e 13, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Qual seria o papel dessa palavra aqui? Olha o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em outras palavras, estamos indo para lá, certo? Mas a espada de Deus, ela é reveladora de nossa miséria. Como eu vou entrar na presença de Deus se, quando a espada ela penetra a minha vida, ela expõe a minha miséria? Uma espada que me corta de canto a canto e me abre diante de Deus e me mostra para todos quem eu sou. Quando nós lemos a Escritura, ela revela a nossa miséria. Você não sente isso? Se você, lendo a palavra de Deus, nunca teve uma
exposição de sua miséria diante dos seus próprios olhos, se ela nunca incomodou você, ou como disse certa vez o irmão Ivan, nunca teve uma vontade de jogar um tijolo no pregador por causa da revelação sobre quem você é, então tem alguma coisa errada com você. Quero advertir, você está na pior situação de todas. Não é aquele que chorou porque viu os seus pecados, aquele que teve naquele momento uma noção de tamanho de sua miséria espiritual ao ler a palavra. Não é este ou esses que estão em maus lençóis. É aquele que, tendo sido atingido pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não viu nada demais em si mesmo. Continuou achando-se um bom homem, uma boa mulher. Continuou se tratando como uma pessoa que não tem nada demais a temer. Esse está num problema muito sério. Significa que, na verdade, não fora cortado pela Escritura. A conversão, ela passa pelo corte da Escritura, como um bisturi preciso que vai cortando do começo ao fim o homem, o ser humano. Ela corta para revelar quem nós somos, mostrar quem nós somos por dentro, porque por fora eu sei que todo mundo fica bonitinho, estamos todos arrumadinhos, uns ficam arrumadinhos, outros ficam mais bonitinhos, mas todos estão aparentemente elegantes diante do outro, mas por dentro não é bem isso. O que Deus vê é muito mais do que a sua boa aparência, gastos, horas para tentar trazer algo bem apresentável. Ele vê sua alma. E a Escritura corta ela no meio e revela para todos quem você é. E é aí que nós vemos que não adianta caminhar. Eu preciso estar pronto para entrar lá. Ele nos diz no final do versículo 13, a quem temos de prestar contas. Opa, peraí. Eu estou indo para onde? Eu vou me deparar com o juiz de toda a terra. Não é uma boa ideia. Agora eu percebi que eu estou indo rumo ao juízo, porque eu percebi que não tenho nada de bom para dar àquele que é o rei da terra. Você já imaginou indo para uma nação onde tem um rei, e tudo lá é perfeito, tudo lá é bom como bom é aquele rei. E você está indo para lá, só que você está indo todo sujo, você está indo de qualquer jeito, você está indo sem nenhum tipo de hábito bom e saudável que condiz com o ambiente daquele lugar. Quando você chegar lá, com certeza você vai ver o constrangimento. Você está num lugar que parece não pertencer a você. Você precisa estar adequado. Jesus citou na parábola das bodas, ele disse que além daqueles que ele chama de todos os lugares para entrar, quando está no momento da festa das bodas, ele disse que havia um homem que não estava vestido adequadamente. Observe que todos foram chamados, mas todos se arrumaram para estar lá. Imagine uma pessoa convidada para um casamento e chega lá de bermuda, de short, de camiseta, regata ou de qualquer forma semelhante. Aquela pessoa mostra que ou ela não tem a menor noção do que significa uma festa de casamento, ou ela tem completo desrespeito para aquela festa, com aquela festa de casamento. Aquela pessoa estava inadequada. E aí o senhor da festa perguntou, quem deixou aquele homem entrar? Ninguém entra na festa de casamento com uma roupa qualquer. Ele se arruma da melhor forma possível. Ele dá o seu melhor para aquela festa. Todos temos que prestar contas diante do Senhor. Como você entrará na cidade do grande rei? Como você entrará? Você está caminhando. E muito bem se você está perseverando. Mas eu quero saber como você vai entrar na cidade do grande rei. Quem autorizará você a entrar na cidade do grande rei? Quem abrirá as portas para você entrar na cidade do grande rei? O que há de acontecer com a sua vida quando se deparar com o grande rei, que conhece a sua alma e que pela palavra vai abrir você diante de todos? O que há de ser da sua vida? O autor dos Hebreus precisa nos apontar a realidade.
A Escritura, ela não cria o pecado para trazer solução. O pecado não é criado pela Escritura. Não inventamos algo que não existe. Basta olhar o mundo inteiro. Vai andando, anda, viaje. Viaje muito, o mundo inteiro. E você verá em todos os lugares que os homens são os mesmos. Você verá em todos os lugares os mesmos pecadores. As mesmas mentiras, os mesmos enganos, as mesmas idolatrias, você encontrará o mesmo ser humano em todos os lugares. Não criamos. O autor aos Hebreus precisa nos lembrar de uma realidade. A realidade, o homem e a sua miséria. E a Escritura, ela como uma espada expõe isso. Ela mostra as suas vísceras, ela expõe a sua podridão, ela mostra que apesar da capa bonita que você tem, por dentro está cheio de coisa suja. Não é tão bonito por dentro como por fora. Ela mostra a realidade, porque você precisa entender que precisa de ajuda. E mostrado o problema, ele vai te dar a solução. Problema exposto. A palavra de Deus revelando quem você é. Deixe-me perguntar antes de trazer a solução. Você sabe quem você é? Muitas pessoas não sabem quem são. Muitas pessoas não sabem quem seus filhos são. Já disse isso. Mas é interessante como isso acontece com frequência. Pais que quando alguém diz que o filho fez alguma coisa errada, isso parece-me que acontece com frequência mais em escolas. Os pais ficam revoltados. Não, meu filho não é assim. Meu filho nunca faria isso. Meu filho não é desse jeito, meu filho nunca... Mas teu filho é o quê? Um anjo? Porque se ele nunca pecaria como outras pessoas pecam, então ele não é humano. Tem algum probleminha com ele. Ele é diferente. Pais que não conhecem a realidade e por isso não se dão conta de quem realmente são seus filhos. Mas não é só a respeito dos filhos. Eu pergunto isso, você sabe quem você é? Ou você acha que nunca erraria, que nunca pecaria, que não está sujeito a mal algum? Você se conhece? Tem certeza que você se conhece? A Escritura, como uma espada, ela expõe, ela corta você para expor quem você é. Para mostrar por dentro. É bonito ver uma pessoa por fora. Agora vá a um necrotério e veja por dentro. Vá a um centro de pesquisa e veja por dentro. Faça um corte e veja que por dentro não é bonito. Porque quando nós não temos noção de quem realmente somos, não temos também a noção necessária de que precisamos de ajuda. Você quer entrar na terra prometida? É preciso caminhar, mas é preciso estar pronto para entrar lá. É preciso estar pronto. E é nesse momento que a Escritura nos dá toda a solução. Observe que nisso vemos que Deus não tem interesse de nos condenar. Se o propósito de Deus fosse somente condenar o pecador, ele só mostraria o problema. Olha, bando de pecador miserável, vivem fazendo besteira, eu estou cansado de vocês. A verdade é que vocês são assim, ó. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele diz quem somos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pronto, Deus disse quem nós somos. Mas se Deus quisesse apenas nos condenar, Ele encerraria aí. Ao dar a solução, a nos conduzir à solução do problema, a nos conduzir àquele que veio para solucionar o problema da alma humana, Deus mostra que o interesse de Deus não é condenar o homem, o interesse de Deus é salvá-lo. Isso mostra a graça, a misericórdia, o amor divino, que não tem interesse em condenar o pecador. Não. Deus realmente não tem interesse em condenar o pecador. Tanto que o profeta Ezequiel foi usado por Deus para dizer isso.
Em Ezequiel 33, versículo 11, ele diz: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E é por isso que sempre, depois de nos revelar a miséria de nossas almas, a palavra de Deus revela a solução para elas. Sim. Observe que Deus, de tal modo, não nos deixou sozinhos no caminho, que providenciou graciosa e poderosa salvação. Versículo 14. O autor aos Hebreus nos aponta: olha, existe uma solução. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Não adianta caminhar firme, como ele disse antes, que nós devemos nos esforçar, caminhar firme para chegar lá. E simplesmente não ter ninguém para me ajudar a entrar. Se não fosse a instrumentalidade de Josué. Josué, que foi o instrumento para levar o povo para dentro da terra. Foi ele quem encabeçou, foi ele que levou o povo a lutar e vencer os inimigos. Foi ele que encorajou, foi ele quem lutou bravamente com o povo para que o povo conquistasse a terra. Inclusive, Josué é exatamente o nome Jesus, é o mesmo significado de o Senhor é a salvação, Deus é a salvação. Deus providenciou aquele que nos possibilitará entrar na terra. Então eu não estou caminhando em vão. Mas minha gente, caminhei e não tenho dinheiro da entrada. Caminhei. Puxa, percorremos tanto e chega lá e nem tenho como entrar, não tenho autorização para entrar. Não estamos perdendo o nosso tempo. Nós temos alguém que pode nos colocar lá dentro. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Aquele que intercederá por nós. Aquele que dirá, Pai. Deus sendo o grande rei, o Filho, o herdeiro, dirá, Pai, deixe-os entrar. Eu intercedo por eles, deixe-os entrar. E já que temos um grande sumo sacerdote, que media, que intercede, que está ali por nós, para que nós possamos adentrar a presença de Deus na terra prometida. Então, uma conclusão óbvia é: conservemos firmes a nossa confissão. Continuemos, não desistamos, porque nós vamos entrar, porque existe alguém providenciado por Deus para isso. Então, por que desistir no meio da caminhada? Não. Todo esforço vale a pena quando nós sabemos para onde estamos indo. Você sabe para onde você está indo? Observe que pessoas que sabem o destino de sua viagem e tudo que aguardam, elas ficam motivadas, muito mais motivadas, do que pessoas que não têm ideia de para onde vão e se aquilo vai ser realmente bom ou ruim. A tendência é ter momentos de dúvida. Você sabe para onde está indo? Você sabe o que Deus prometeu? A Escritura nos revela. Então, já que sabe, conserve-se firme, continue caminhando, vale a pena. Quando chega lá, você chegar na terra prometida, cada passo que você deu terá valido a pena. Porque não iremos em vão. O nosso Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, nos colocará lá. Então continue caminhando. Versículo 15. Mas ele não apenas nos colocará lá. Lembre-se que nós falamos da jornada, do caminhar até lá. E no caminhar até lá ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
nós temos um sumo sacerdote que foi como um de nós. Nunca pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas, sofreu como nós sofremos, suportou os males deste mundo, aguentou a sua geração e viu como é difícil ser humano neste mundo pecador. Jesus viveu as nossas angústias. Quando você diz assim, como é difícil isso, aquilo outro, Jesus sabe. Ele sabe, não só porque sendo Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe porque ele experimentou, ele vivenciou, ele viveu entre nós e sofreu as angústias que nós sofremos, o que nós chamamos de empatia. Alguém que viveu o seu drama sabe o que você está sentindo naquele momento. Então, ele entende. E isso é um encorajamento para que você coloque a sua vida diante dele e recorra a ele clamando por auxílio. Jesus, nessa caminhada até a terra prometida, temos muitas lutas, Senhor, está difícil. Temos momentos difíceis de formas as mais variadas. E o Senhor sabe. O Senhor viveu dramas. Inclusive, ele perdeu o seu pai adotivo, o José, quando ele ainda estava vivo. Teve o drama de perder alguém, com certeza, que ele amava muito. Você vê o amor dele por pessoas queridas em Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus que vai até Lázaro para ressuscitá-lo, ele chora. E todo mundo vê Jesus chorando e diz assim, vejam como ele amava. Como ele amava. Jesus viveu o drama da perda, o drama de todo o sofrimento humano. E esse Jesus, para quem eu posso dizer, Senhor Jesus, o Senhor sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, sabe o que é ter necessidades, sabe o que é ter problemas numa vida que jaz de tantos pecados. Me ajude, me fortaleça, me dê firmeza, me dê graça, me socorra, supra as minhas necessidades, me ajude a ter um olhar fito, concentrado, centrado no Senhor. Ele sabe. Temos um sumo sacerdote que viveu como um de nós. Portanto, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele se compadece das fraquezas daqueles que estão indo para a terra prometida. E pelo caminho, às vezes precisam de auxílio, às vezes se sentem debilitados. E nesse momento, Jacó nos aponta para Jesus. Porque assim como Jacó, Jesus é aquele que anda nos passos das crianças, que ele chama nos evangelhos várias vezes, os meus pequeninos. Aqueles que fizerem o bem aos meus pequeninos serão recompensados. Ele chama seus filhos, aqueles que estão indo para a terra prometida, os que creem nele, ele chama de meus pequeninos. E como Jacó, Jesus anda nos passos dos seus pequeninos. Ele não vai à frente, desembestado, para chegar antes de seu povo. Ele vai aos passos de seu povo, para que no momento que um dos pequeninos cair, ele possa carregar em seus ombros. E é isso que o autor aos Hebreus nos lembra, que nós devemos levar a jornada até a terra prometida como algo sério, mas não solitário. Porque o nosso sumo sacerdote, ele está ali na caminhada para nos auxiliar. De tal modo que você possa confessar a Ele seus pecados e ser purificado por Ele. Ser purificado por Ele. Nessa caminhada, Jesus inclusive disse aos discípulos, em João 13, lavando os pés dos discípulos, Ele disse que é preciso lavar os pés por causa do caminhar, muita sujeira, né? Eles tinham sandálias, e essas sandálias deixam entrar sujeira. E aí o pó do barro,
vai entrando, vai sujando. Então, de vez em quando, tem que lavar os pés. Mesmo quem tomou banho, precisa estar lavando os pés quando entra em casa. O Senhor Jesus nos limpa para que nós cheguemos na terra do grande rei, limpos, prontos para entrar. Então, se porventura você percebeu que nessa caminhada você precisa ser limpo, vai ao Senhor Jesus. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos. Vai a Jesus e pede: Jesus, lava-me a mim também. E Ele, pela sua palavra e pelo seu Espírito, estará lavando a sua alma, purificando dessa caminhada marcada por tantas sujeiras de um mundo que jaz o pecado. Salmo 51. Jesus nos lava, como disse Davi para Deus, no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor, essa caminhada até a terra prometida é uma caminhada difícil, é um deserto, e muita sujeira pega nos pés. O Senhor que um dia me lavou pelo sangue do Cordeiro e me limpou, possa também lavar os meus pés dessa caminhada difícil, para que eu não apenas esteja limpo da cabeça às pernas, mas esteja totalmente limpo, por causa que a jornada é uma jornada difícil. Então, vai ao Senhor Jesus. É um encorajamento, não desista, vai ao Senhor Jesus. Se está difícil, vai ao Senhor Jesus. Se pecados estão pegando nos seus pés, a sujeira está pegando nos seus pés, vai ao Senhor Jesus. Ele é aquele que nos lavou. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Já que é assim, então se achegue ao trono da graça, se lance para ele. Está esperando o quê? Vai àquele que pode livrar você da ira vindoura, o socorro da ira vindoura. Versículo 13 havia dito: aquele a quem temos de prestar contas. Então a solução vem: recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Caminhe até a terra prometida, mas caminhe com Jesus, porque é Ele que livrará você daquele dia. E não pense você que é bonzinho e que Deus não conseguirá ver os pecados escondidos em seu coração, porque quando a espada do Espírito, que é a palavra, então dilacerar você, cortar você, tudo será exposto. E naquele dia o que você fará? Recorra ao nosso sumo sacerdote, ao Senhor e Salvador, enquanto há tempo, enquanto você ainda pode encontrá-lo, porque no dia em que o Senhor voltar, já não haverá mais tempo, já não haverá. O tempo que Deus nos deu para sermos salvos da ira vindoura é este tempo aqui. Então entregue a sua vida a Ele agora. Então recorra a Ele já. Então clame por misericórdia em tempo oportuno e comece a caminhada do deserto até a terra prometida. E é assim que a vida, por mais que seja marcada por lutas nesse deserto, é uma vida mais fácil. Porque eu sei que mesmo que eu venha a cair, eu tenho aquele que me erguerá outra vez. Eu sei que mesmo que meus pés fiquem sujos da caminhada, eu tenho aquele que lava os meus pés continuamente. Eu sei que se em algum momento eu pensar em desistir, eu tenho aquele que me coloca ao seu lado e dispõe de seus ombros e então me fortalece para que eu não desista de chegar lá, porque eu não estou sozinho.
E sabendo que eu não estou sozinho, eu ganho ânimo para continuar caminhando. Eu ganho ânimo para continuar perseverando. Eu ganho ânimo para continuar lutando, sabendo que o destino que me aguarda é algo tremendamente maravilhoso. Então, continue caminhando. E se você não sabia a dimensão da glória que esperava, eu quero falar para você, para animar você a caminhar. Apocalipse, capítulo 21, nos diz assim, na descrição daquilo que nos aguarda: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Atravessamos o mar e estamos indo para a terra prometida, chegamos lá, novo céu, nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É para lá. Então, vale a pena continuar a caminhada. Vale a pena perseverar. Vale a pena se esforçar, sabendo que aquele que se colocou em nosso lugar está disposto a nos ajudar a chegar até a terra prometida. Precisa de ajuda? Vai àquele que pode ajudar. Mas olhe para ele e sinta-se motivado a ser também um instrumento para ajudar os outros que precisam chegar lá. Quando a igreja olha para Jesus e vê que Jesus é aquele que está sempre ao nosso lado, como Jacó esteve ao lado das crianças, ela é ensinada a ser um instrumento de Jesus para fortalecer os fracos, para sustentar os caídos, para motivar os desanimados e para dizer: vamos, porque temos que chegar na terra que Deus prometeu para nós. Se achegue ao Senhor Jesus confiadamente, sabendo que nele você encontra tudo o que precisa, graça e misericórdia, para que entre na terra que somente aqueles que olharam para ele herdarão.